pessoal, tudo bom? Professora Carla Barreto, de Direito Processual Civil, em face das carreiras de tribunais aí se apresentando crescentes e chegando inclusive TJ Paraná. Vou dar mais umas dicas aqui para vocês dos atos processuais na parte de tempo e lugar dos atos, lembrando que você ainda tem que estudar a forma dos atos, atos de comunicação e assim por diante. A gente vai focar aqui do tempo e do lugar deles, que vão do artigo 212 ao 217, lembrando sempre, por favor, leia o Código de Processo Civil, é tão pouquinho, é só isso que eu lhe peço, que aqui eu explico algo que você visualize melhor, na hora de ler, você assimilar as ideias, tá? E aí o que eu tenho para dizer, especialmente do lugar, que na verdade eu botei a ordem trocada, mas isso é bobagem. Oh, não, foi mal, tá certo, é o tempo. Bom, o tempo do ato, ele vai dizer respeito aos horários em que os atos processuais, especialmente os que são fora do juízo, que normalmente o oficial de justiça, que é o meu cargo inclusive, vai poder praticar. E o primeiro artigo, que é o 212 desse título aí, dessa seção, diz que os atos poderão ser praticados das 6 da manhã às 8 da noite. Lembra bem, então, eu como oficial de justiça posso, muito disposta e feliz, sair 6 horas da manhã para entregar um mandado de citação, como também posso realizar a citação e intimação até 8 horas da noite. E lembre, depois de 8 horas da noite eu tenho que assistir a novela das 8. Eu assisto Netflix, tá? Mas é para título de memorização, até às 8. E, inclusive, existe uma regra que fala que, iniciado o ato antes das 20 horas, mas se interrompê-lo porque chegou o horário das 20, pode prejudicar a diligência ou gravar dano, eu vou ter que ficar até o final. Basta você imaginar um dos atos também que o oficial possa praticar, uma busca e apreensão de um carro. Você encontra o carro lá 19h45 na casa do sujeito e não, ainda posso praticar, vou lá, buscar e apreender esse carro. Aí deu 20 horas e você, não, tem que ir lá ver minha novela, ó, tu segura aqui, deixa o carro aqui, não fuja, que amanhã eu volto. A diligência continuada, ela pode ultrapassar as 20 horas, é uma autorização legal, porque se eu parasse uma diligência como essa, você podia ter prejuízo à diligência ou causar um grave dano à parte. Claro, vocês vão ver ao longo dos artigos que vão existir momentos processuais de atuação que vão depender do protocolo, se não for eletrônico. Se o processo ele for eletrônico, você vai até às meia-noite, 24 horas, podendo protocolar uma petição, uma contestação e assim por diante. Mas ele explica o Código de Processo Civil que nas leis de organização judiciária vai haver um funcionamento típico de cada região, de cada lugar. E isso você observa para fim de atendimento, audiências e outras coisas. Mas os atos processuais poderão ser realizados nesses horários que eu falei, 6 da manhã, 8 da noite, com a ressalva da diligência continuada. Falando do lugar dos atos, que é só um artigozinho bem pequenininho, eu quero te convidar também para ler o 255, que também se relaciona com a atividade do oficial de justiça, que vai explicar, grosso modo, que o 217, que é o que fala do lugar dos atos, mais esse 255 é que vai te ajudar a vislumbrar o local de prática dos atos. Porque o 217, ele só explica que os atos serão realizados preferencialmente na sede do juízo. Vamos colocar o interior, do caso do Ceará, Sobral, a sede do juízo é lá, eles vão ser praticados lá, mas por questões de conveniência, alguma outra coisa que a parte argumente, um leilão de um imóvel ou de um carro, porque o carro está situado em uma outra comarca. É possível, então, que o ato seja praticado lá se demonstradas as razões suficientes. Agora que eu quero falar do 255, que é bem interessante quando você ler sobre citação, porque eu considero um artigo que está meio fora do contexto. Ele permite que o oficial de justiça realize citações, intimações, até penhoras e outros atos executivos em comarcas contíguas, vizinhas de fácil comunicação ou na mesma região metropolitana. Esse é um artigo muito interessante que fala do local de prática dos atos, mas que não está no título respectivo. Então dá lá uma olhada. 255 é a autorização do oficial a atuar em comarcas contíguas. Aí, partindo para a segunda parte, que é do registro da distribuição, nós vamos nos artigos 284 a 290. Terminou esse vídeo? Vai ler. E aí eu, de novo, vou explicar para vocês e comentar algumas regras sobre o que se trata esse tema. O registro é a inscrição, é a inserção num sistema de que aquele processo ele começou. Então, pode ser até um local em que você venha a trabalhar, que é o setor de protocolo e distribuição do fórum, que é receber toda a documentação que um advogado apresente, e é nesse momento
que você verificará, no caso da petição inicial, se está anexa à procuração do advogado. Lembrando, o próprio Código fala nesses artigos aqui que Defensoria Pública, por exemplo, não precisa de procuração judicial, dentre outros casos, tá? Lembre disso. E também verificar se foram recolhidas as custas sob pena de, não sendo em 15 dias juntados os pagamentos das taxas para entrar no juízo, não sendo o caso de justiça gratuita, se em 15 dias a pessoa não entrar, o registro é cancelado. E isso eu ainda lembro, eu falo em nível de registro para você chegar no setor e deixar claro que aquilo foi protocolado, você deu entrada naquele processo, e você sai até com recibo para mostrar ao seu cliente, ou então argumentar que foi aquela data em que você entrou. Já a distribuição, ela funciona nos juízos em que houver mais de uma vara, mais de um juízo. Normalmente é só no interior que nós ainda temos a figura da vara única, em que o coitado de um juiz assimila todos os casos, criminais, família, fazenda pública, tudo que você puder imaginar. Já nas comarcas e nas capitais, no caso, em que haja um volume processual maior, há uma divisão temática. E é quando vai haver essa distribuição que ela vai ser alternada direitinho para garantir uma imparcialidade do juízo e a distribuição equitativa do trabalho dele. Essa é a distribuição do processo que deve ter a lista, inclusive, publicada no Diário de Justiça, tá bom? Entendidos esses conceitos, dá lá aquela lida, continua dando gás, se preparando e a gente se vê para a próxima dica. Tchau!